Saudações pessoal, tudo bem? Eu gostei tanto do feedback que eu recebi em relação ao vídeo anterior que eu decidi responder em vídeo e não em texto. Eu tenho 10 minutos só para falar a respeito, então eu vou ter que ser muito rápido. Eu adoro feedbacks que me fazem mudar de opinião, e se não mudar de opinião, é perceber que eu poderia ter me expressado de maneira melhor do que eu fiz, que foi o caso do feedback do Bruno aqui. Sim. Bruno, tem muita coisa que eu queria falar e que não vai dar nem para falar em 10 minutos, mas vamos correr. Primeiramente, eu passei a impressão errada de que a isenção é algo elogiável. Não necessariamente. Eu passei a impressão errada de que, assim, quando eu falei assim, o Mercosul que se foda, eu quero passar tete, sim, eu passei essa ideia no vídeo, eu sim coloquei como se isso fosse uma coisa elogiável e como se você não devesse se importar com as coisas. E não, quanto mais você se interessar, melhor. Quanto mais participativo você for, melhor. Mas que você seja partidário e não catequista. Então eu percebi que na forma como eu me manifestei, eu coloquei lá o desinformado, depois tenho lá o indiferente, depois tem o mal informado, aquela pessoa sem base, e depois eu coloquei o partidário e eu não fiquei nele tempo suficiente. E o partidário é aquele que tem conhecimento profundo de alguma coisa e luta por aquilo que ele acredita e quer convencer os outros a respeito daquilo. E eu até coloquei lá depois, esse tipo de cidadão é elogiável. E tomara que a gente tenha partidários em todos os assuntos, porque a gente usou o Mercosul como exemplo, mas podia ser qualquer coisa. Poderia ser PEC do teto, podia ser reforma da Previdência, extinção ou fusão de ministérios, literalmente qualquer coisa a gente pode usar no lugar do Mercosul. Mas assim, é bom que seja partidário aquele cara que estudou a respeito daquele assunto, e você pode ser um especialista a respeito de escola sem partido e não entender bolhufas de previdência, e tá ok. Então você pode ser uma pessoa desinformada ou indiferente à previdência, que é um caso urgente que todo mundo deveria saber, mas ok, e ainda assim você ser partidário a respeito daquele assunto que é da sua especialidade, que você pode falar. Esse é o problema do guru. O guru, ele acha que ele é bom em todas as áreas, ele tem conhecimento sobre tudo e ele é melhor do que os outros em tudo. O guru é catequista, é chato pra cacete, e acreditar no guru é pior ainda. Então esse é o objetivo do vídeo anterior. É que você não tem como ser bom e você não tem como ter opinião formada a respeito de tudo, então você não tem nem que ter essa pretensão na internet, achando que você sabe tudo, então você tem um monte de coisa para ensinar. Às vezes eu me pergunto se eu não estou virando essa pessoa, e eu tenho que tomar muito cuidado. A partir do momento que você tem uma opinião, que você tem algo para defender, você tem que ser partidário, e não tem nada de errado em você ser um partidário radical. E esse partidarismo não tem nada a ver com PT, PSL, mas ele tem a ver com o seu interesse. Não tem nada de errado em você lutar pelo seu interesse. Você pode até achar que o Mercosul, a extinção dele, que não é o caso que está sendo debatido, tá? A gente está falando do afrouxamento, do enfraquecimento. Você pode até achar que a extinção do Mercosul ela pode ser boa para o Brasil a longo prazo, mas agora você compra vinho, compra trigo e vende umas máquinas para a Argentina, então você não pode pensar na ideia do Mercosul deixar de existir, senão você se lasca. E você pode ser partidário. Você pode participar de um debate falando, escuta, eu compro vinho, eu compro trigo, eu vendo máquina, eu sou bom para o país, eu estou fazendo a economia crescer, e se vocês acabarem com o Mercosul, eu vou quebrar, e se eu quebrar vai ser ruim para o país. Você pode ser partidário lutando pelo seu interesse, mesmo acreditando que a longo prazo a extinção do Mercosul seria uma coisa boa para a gente. Então, assim, você pode ser partidário por fé ou meramente por interesse. Entende? E não tem nada de errado. Uma coisa que eu estou estudando melhor agora, e ainda não domino completamente, é essa treta da escola sem partido. Então antes eu era muito a favor, agora eu já acho que os caras estão viajando. Eu acho que eles têm até... E aí eu não sei se eles têm realmente... Porque o problema existe, só que o inimigo que eles enxergam eu acho que está meio distorcido. E aí eu fico pensando, se eles realmente querem uma mudança, ou se eles têm um fundo político, interesse político muito grande, ou os dois. E é muito provável que seja os dois. E nos dois casos é justificável. Você tem que respeitar o cara. Primeiro, por ele ter uma ideia e manjar muito a respeito daquilo. Porque o cara, para ser partidário, no mínimo ele estudou, os caras escreveram até uma lei, você pode não concordar com a lei, mas dizer que o cara não sabe o que ele está fazendo, aí já é meio esquisito. Entende o ponto? É que, assim, embora eu não concorde com o cara, eu não posso querer que ele não exista, eu tenho que dar direito de existência e de expressão, e eu tenho que parar para pensar naquilo que o cara está pensando, se eu quiser me dedicar a essa área.
É mais ou menos isso. Então, o partidário, ele nunca é errado. O errado é o catequista, né, e às vezes eles são meio catequistas, assim, no sentido de dizer que eles estão querendo acabar com o demônio, que a hora que esse demônio deixar de existir, o mundo vai ser lindo. Esse tipo de pregação é zoada, porque o fato de você mudar a ideologia política o viés político, né? A tendência do discurso lá não vai fazer com que a educação se transforme e vire uma maravilha de uma hora para outra, porque os problemas eles são muito mais profundos do que isso. Em relação ao racismo, não tem nem o que dizer, e eu peguei até essa lista legal aqui, que eu vou deixar. Bom, isso daqui você joga no Google lista de filia, você já encontra listas até melhores do que essa. Mas só para vocês verem que filia não tem nada a ver com... Quer dizer, não necessariamente é atração sexual. Você pode ter, por exemplo, uma bibliofilia e não significa que você quer transar com os livros. Se você tiver uma biofilia, não significa que você quer transar com a vida. É uma paixão, é um amor desenfreado. Professor, autofilia é masturbação? Não, aluno, não, é diferente. Quando você... o que eu estou querendo dizer com isso? Você pode ter qualquer filia, mas não significa que você tenha direito de externalizar isso. Eu quero usar esse argumento aqui, construir um argumento contra a externalização do racismo. Percebe? Que você pode ter, por exemplo, uma pedofilia e o fato de você ter nascido e se reconhecer pedófilo é uma coisa ruim, porém incontrolável, mas você não pode dar vazão a esse impulso. Porque eu vejo falando assim, eu sou racista, assim, é o que eu penso. Não, foda-se o que você pensa. Foda-se que você tem atração sexual por menor, você não pode externalizar isso. Então, eu acho que assim, você tem todo o direito, melhor, você tem o dever moral, não vou falar de moral, não vamos usar a palavra fora de... você tem o dever como cidadão de ser contra o racismo, porque a pessoa ela tem todo o direito de odiar negros, ela não pode externalizar esse ódio, ela não pode porque a mera externalização desse ódio já é uma agressão, e você não tem liberdades para sair agredindo os outros, a sua liberdade acaba quando começa do outro. Você tem direito de expressão, mas o outro não é obrigado a escutar você dizendo que você o odeia. Né? Então, sim, você pode ser radicalmente contra o racismo e ainda assim você está sendo partidário. E os cidadãos partidários, eles são elogiáveis e eles devem existir em maior quantidade. A respeito do uso de militante, bom, como eu só tenho 2 minutos e meio para terminar esse vídeo, eu vou falar bem rápido que o uso da palavra militante ele foi descabido, sim. Nem todo militante ele é ruim. Os militantes eles podem estar lutando por causas honradas, mas faltou eu complementar. Né? Deveria ser assim, militante cego, não reflexivo, que acredita e segue e luta cegamente por um guru. Então faltou explicar isso. Eu não sou contra aquele que acredita em alguma coisa e luta por aquilo que acredita. Eu sou contra aquele que luta por aquilo que o guru dele acredita e serve como massagem de manobra. O objetivo do vídeo foi esse, não foi uma apologia à isenção, muito pelo contrário. Quanto mais partidário você for quanto mais assuntos, quanto mais treino eu não tô conseguindo falar, cara. Quanto mais você se envolver em treta sendo partidário, melhor. Mas assim, é que você tenha propriedade para falar aquilo que você está falando, que você saiba por que você está participando, onde você quer chegar, como é que você quer transformar o mundo. O ponto do vídeo anterior foi: você não é obrigado e você não deve entrar na treta antes de saber o que está acontecendo. É igual você entrar no meio de uma briga e sair batendo em alguém sem saber quem são as pessoas que estão lá envolvidas, né? Então entra para separar, não para bater mais. E muito obrigado, gente, a todos os outros feedbacks. O ódio faz bem, sim, o ódio faz bem. E aí, se eu passei a impressão de que eu quero acabar com o ódio, que eu quero que todos nós sejamos Madre Teresa de Calcutá e vivamos todos em paz, para não haver discussão, para não haver acaloramento, não deveria existir debate. A gente deixaria de ser humano e seríamos um bando de alienados, rabanetes e não comunicativos. Isso é péssimo. A democracia é uma zona mesmo, ela tem que existir. O ódio ele tem que existir, mas que seja um ódio produtivo, humano, não seja esse ódio burro que a gente está vendo aí, né?
E vale a pena sair do país para tentar um subemprego num país desenvolvido? Eu respondi brevemente pela experiência, sim. E aí eu tenho que compartilhar com vocês uma experiência de vida minha. Você vai para o país, você vai para um outro país, não significa que você é um traidor da pátria. E se você vai para um país para um subemprego, não significa que você vai pelo dinheiro, você vai pela vivência, você vai pelo aprendizado, você vai para enxergar outros países, você vai para entender como eles se enxergam e você vai para ver o seu próprio país de fora. E aí você vai conseguir ver como é que a gente se enxerga. Você vai comparar a gente com outras pessoas e vai perceber que nós somos todos iguais. E vai perceber também que nós podemos melhorar muito em alguns aspectos, o que não nos torna necessariamente ruins. Viver fora do país é um aprendizado engrandecedor. E sim, você só não pode ir buscar um subemprego achando que assim a sua motivação é ódio ao país de onde você está saindo e não sai assim com esse engano, com essa fé cega de que lá fora a coisa vai ser muito melhor, as pessoas serão diferentes do que elas são aqui. Ou seja, vai porque quando você chega lá você vai perceber isso. Então qualquer experiência fora é válida. E se você me perguntar o que eu acho que engrandece mais é você mudar para um país desenvolvido, para um subemprego ou para um intercâmbio, eu acho que o subemprego te faz crescer como ser humano muito mais do que a vida alienada de um intercambista. De verdade, porque lá você vai ter uma visão muito limitada a respeito do que é a realidade das pessoas que te cercam. Mas isso é tema para um outro vídeo que pode demorar muito mais. Ok, agora realmente eu tenho que dar aula para Dani. Eu espero que vocês tenham um bom dia. Muito obrigado pelo feedback e continuem. Até a próxima.